Eu quero, juntamente com nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, em mais uma live nós fazer uma reflexão na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, versículo 27 até o 32, que diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-o e deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia nos relata a história desses dois discípulos que estavam retornando para sua casa na aldeia de Emaús, que estava a mais ou menos a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, aonde havia acontecido a crucificação de Cristo. E aqui nós vemos dois discípulos retornando para suas casas, tristes, desanimados, porque aquele no qual eles acreditavam, aquela pessoa no qual eles criam, que eles tinham depositado sua fé, havia sido crucificado. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando então para o caminho de Emaús, seguindo nessa distância de 11 quilômetros, né? E de repente, no meio do caminho, surge este homem que começa a falar com eles e começa a abrir a Bíblia, falar sobre Moisés e sobre os profetas. E se você observar na Bíblia Sagrada, meus irmãos, amigos, a Bíblia fala sobre Moisés e os profetas naquela parábola do homem rico, quando Lázaro tinha morrido e o homem rico também tinha morrido. A Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão e o homem rico tinha ido para o Hades, que é considerado o inferno. E a Bíblia diz que lá do inferno ele clamava a Deus, dizendo: Deus, dá uma oportunidade para que eu vá de volta pregar para meus irmãos, para que meus irmãos não venham perecer aqui comigo no inferno, para que eles creiam que é necessário uma outra situação de vida, uma mudança de vida, para que possamos ser livres do inferno, que eles creiam em Deus. Ele queria uma oportunidade. Aquele homem que tinha desperdiçado sua vida, que tinha desperdiçado sua oportunidade, ele queria poder ter a oportunidade de voltar, pelo menos para tentar convencer seus irmãos de amar a Deus, de temer a Deus, de buscar a Deus até que poderiam buscar, que eles não venham perder a oportunidade que ele tinha perdido. E Deus disse para aquele homem essa palavra: existe Moisés e os profetas, e isso é a Bíblia Sagrada. Deus deixou a Bíblia Sagrada, queridos, como uma referência para o ser humano ter uma disciplina na sua vida, da forma que ela deve se disciplinar a si mesmo, disciplinar a sua família, disciplinar no seu trabalho, disciplinar na sua vida cotidiana. E quando os discípulos estavam indo para casa, este homem começa então a abrir as Escrituras e falar para eles as Escrituras. E eu entendo, queridos, que na nossa vida, no dia a dia, quando estamos atravessando momentos difíceis na nossa caminhada, é necessário nós começarmos a refletir nas Escrituras. É necessário nós buscar nas Escrituras para que nós possamos se alimentar, para podermos crescer espiritualmente, se fortalecer nos momentos difíceis da nossa vida.
Os discípulos estavam se sentindo desamparados, os discípulos estavam se sentindo sozinhos, mas de repente, do nada, este homem começa a caminhar com eles pelo caminho. Eles encontram este homem pelo caminho, não reconheceram que era Jesus, porque Jesus estava com certeza usando uma aparência de uma pessoa diferente, mas era Jesus. Muitas vezes, queridos, na nossa vida, na maioria das vezes, nós temos Jesus como uma boa companhia na nossa vida, está nos acompanhando, mas o que me chama a atenção é que muitas vezes nós não conhecemos Ele, nós não entendemos a forma que Ele está trabalhando, a forma que Ele está falando, a forma que Ele está agindo na nossa vida, nós não compreendemos, mas certo é que Ele está no momento conosco, Ele está do seu lado. E a Bíblia diz que quando eles iam caminhando, este homem começa a abrir as Escrituras e falar acerca de Moisés. E tudo que ele falava de Moisés, ele falava também de Cristo. A Bíblia diz que ele falava dele mesmo, abrindo através de Moisés e dos profetas e das demais palavras bíblicas. Até a profecia de Isaías, se podemos dizer, onde Isaías falava que quem ouviu a nossa pregação, quem deu crédito à nossa pregação, ali diz que ele era desprezado, ali ele diz que ele era homem de dores, ali diz que ele era um homem que era judiado pela vida, um homem que era desprezado pelos homens. Falava de Jesus, era uma profecia acerca de Jesus. Isso tudo Jesus está fazendo lembrar aqueles discípulos, e aqueles discípulos ardiam no coração deles uma chama, algo, aquilo que Deus falava, tocava no coração dos discípulos. Entenda que quando nós com sinceridade abrimos as Escrituras e começamos a falar das Escrituras para as pessoas, é natural que comece a arder no teu coração uma chama, e essa chama é o Espírito Santo de Deus trabalhando na tua vida. Essa chama é o poder de Deus pela palavra tocando em você. Assim como Moisés liberta o povo do Egito, da escravidão do Egito, da mesma maneira Jesus também quer libertar seu povo do mundo, das mãos do mundo, da escravidão do mundo, da escravidão dos vícios. E Jesus, tudo isso, Jesus abria, falava, ó, Deus honrou a vida de Moisés. Jesus foi com Moisés. Jesus teve um propósito com a vida de Moisés, assim como todos os profetas, foi da mesma forma. Assim nós devemos hoje também ter as Escrituras como uma referência na nossa vida, uma referência para que nós possamos nos agarrar na palavra de Deus, para que possamos superar situações, momentos na nossa vida que sufocam muitas vezes a nossa vida, que impedem muitas vezes nós de continuarmos sonhando, de continuarmos almejando os projetos de Deus na nossa vida. Os discípulos, quem sabe, já estavam desanimados, pensando, agora acabou o ministério, agora acabou a chamada, porque o mestre que estava conosco, ele morreu crucificado. Arrancaram de nós o nosso mestre, e eles estavam ali. De repente Jesus chega com eles e pergunta, mas o que vocês estão falando entre vós? E eles olham para Jesus e, não sabendo que é Jesus, mas você não sabe o que aconteceu agora em Jerusalém? Eles mataram Jesus Cristo, mataram o nosso mestre. Então Jesus ali começa então a acalmar o coração deles, alimentar eles com a palavra de Deus. E Jesus usava as Escrituras, querido. É isso que me chama a atenção. Eu digo para você nessa noite, as Escrituras é a chave para você vencer. É as Escrituras que nós devemos se alimentar delas, se posicionar através delas e alimentar a fé através da palavra de Deus. É você ouvindo, é você se alimentando da palavra de Deus, como num momento como este, que você vai estar se alimentando da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles estão chegando em suas casas, aí Jesus fez como que se continuasse o caminho, a viagem adiante, e eles disseram, não, fica conosco, já está tarde, já está quase noite, o dia se foi, fica aqui conosco.
Então Jesus entra com eles na casa deles. A Bíblia diz que quando Jesus reparte o pão entre eles ali, abençoa o pão, os olhos dos discípulos se abriram. Entenda que Jesus teve praticamente o caminho inteiro com os discípulos. Todo o trajeto Jesus esteve caminhando com eles e eles não sabiam que era Jesus. Eles não tinham a ideia que Jesus estava por trás de tudo trabalhando. E muitas vezes na nossa vida, queridos, nós estamos caminhando no nosso trajeto, passando por diversas situações e por muitas vezes achamos que Jesus não está presente, que Jesus talvez tenha nos abandonado, talvez Ele tenha te abandonado. Você deve ter pensado talvez que você foi abandonado, mas só que Jesus sempre esteve trabalhando junto com você. Ele nunca desamparou nenhum de nós, queridos. Ele sempre esteve ao nosso lado. E só que tem momentos na nossa vida que nós não percebemos a presença dele. É oculto sobre nossos olhos, sobre a nossa mente. E assim aconteceu com esses discípulos. Mas quando eles viram, já no finalzinho, ele desapareceu e eles olharam, um olhou para o outro, viu aquele milagre acontecendo na frente deles, aquele homem sumiu na frente deles. E um olha para o outro e diz: olha, era Jesus. O nosso mestre está conosco. Por isso que eu senti que ardia no meu coração, eu senti algo diferente. Eu senti que tinha algo diferente neste homem. Tanto, queridos, que eles não conheciam este homem, convidou eles para estar na casa deles. Nunca abandone Jesus, nunca abandone o Evangelho na sua vida, mas se alimente da palavra, se alimente do Evangelho, se alimente de Cristo na sua vida. Fale com Ele, Ele está te ouvindo, Ele está aí te ouvindo. Você, quem sabe, não percebeu Ele hoje ainda na sua vida. Quem sabe você não percebeu Jesus ainda na tua história. Mas eu digo para você nesse momento, aleluia, convide Jesus para te ajudar, para abrir a tua mente, para abrir o nosso entendimento. Sabe, meu querido, nós somos limitados e precisamos que o Senhor abra a nossa mente para que nós possamos ter fé e compreender o agir de Deus na nossa vida, e que possamos descansar no Senhor. Aqueles discípulos, com certeza aquela seria uma noite dura para eles. Eles iriam dormir, eles iriam sofrer, talvez não iam nem conseguir dormir por causa da perca do mestre. Mas quando eles abriram os olhos, viram que Jesus estava com eles, com certeza a paz entrou no coração deles, a tranquilidade, e Deus abençoa, amém? Que Deus abençoe sua vida, te dê tranquilidade, que você possa ter certeza e convicção que o Senhor é contigo, que o Senhor está na sua vida, aleluia, que Deus possa te fazer entender a presença dele na sua vida, aleluia, por mais que seja difícil de notá-lo, mas ele está ali trabalhando na tua história, ele está trabalhando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, assim como os discípulos, Senhor, lhe constrangeram, ó Pai, para que o Senhor ficasse com eles, nós também oramos e pedimos: o Senhor fica conosco cada dia de nossa vida, Senhor. Sabemos que o Senhor é presente, sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor trabalha em nossas vidas. Senhor, sabemos que é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma. Pai querido, temos irmãos, amigos, amigas que, Senhor, tem necessidades, Pai, que precisam de uma ajuda, que precisam, Senhor, de um alimento espiritual. E sabemos que a Tua palavra, Senhor, é o único alimento que podemos nos alimentar a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar os amigos, alimentá-los, abençoá-los, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, que eles possam sentir, ó Pai, abrir os olhos e ver que o Senhor está com eles, ó Pai, trabalhando mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo que pareça ser impossível, mesmo que pareça, Senhor, que eles estão, Senhor, passando por um momento que é impossível de vencer. Mas o Senhor é o Senhor dos impossíveis, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pai, abençoa este lar, abençoa esta casa, esta família, da saúde, Senhor. Abençoa repreendendo a enfermidade. Aonde estiver alojada esta enfermidade, ela venha cair por terra, e o Teu nome, Pai, venha ser glorificado. Senhor, abençoa, Pai, este lar, esta família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos vós. Amém?